Tenham um dia maravilhoso. Aproveitem a história todos. Meninas, por favor, apenas uma mordida. Apenas uma, implorou a governanta, seu avental manchado com purê de batatas. As gêmeas de 4 anos sentaram à mesa do café da manhã como duas pequenas esculturas de gelo. Com seus braços cruzados e olhos semicerrados, Sophie e Ava pareciam prontas para uma rebelião total de crianças pequenas. Foi quando a porta da cozinha abriu e entrou Laia Bennett, 28 anos de idade, jeans gastos, coque bagunçado e um par de tênis de glitter que definitivamente não combinavam com a mansão Harrison. Bom dia, ela anunciou com um sorriso tão brilhante que parecia iluminado por dentro. Cheguei cedo e estou faminta. Tem café? A governanta levantou as sobrancelhas em surpresa. Você é a babá, a nova. Primeiro dia, Laia. Prazer em conhecê-la, ela disse entusiasticamente, estendendo sua mão. Apenas a governanta a apertou. As gêmeas permaneceram congeladas no lugar como duas gárgulas cautelosas. Elas não comeram nada desde ontem, a governanta sussurrou. Senhor Harrison vai perder a cabeça se descobrir que elas pularam outra refeição. Laia colocou as mãos nos quadris, examinando a cena. Tudo bem, deixe comigo. Sem perguntar, ela abriu a geladeira como se fosse dona do lugar e começou a tirar ovos, leite, farinha e um pote de chantilly vencido, que ela discretamente colocou de volta. Em minutos, a cozinha estava cheia do cheiro de panquecas e música. Sim, Laia havia colocado seu telefone no balcão e estava cozinhando ao som de Beatles Twist and Shout, e o que ela fez em seguida, ninguém jamais esqueceria. É hora do show! Ela gritou, jogando uma panqueca para o ar e começando a dançar. Mas não apenas qualquer dança. Ela deu passos enormes e exagerados, girou como se estivesse em um palco da Broadway e, de repente, colocou uma frigideira em cada quadril como se fossem castanholas. As gêmeas se entreolharam. Então um som não ouvido na mansão por eras explodiu. Risadinhas. Faça de novo, faça de novo. Ava bateu palmas, as panquecas dançando. Sophie concordou. Laia piscou. Eu só danço se vocês comerem. Esse é o trato. As meninas trocaram outro olhar. A batalha estava oficialmente terminada. Elas pegaram seus garfos e deram a primeira mordida. A governanta quase chorou. No andar de cima, James Harrison estava revisando documentos em seu escritório minimalista. Terno escuro, óculos retangulares, cabelo perfeitamente arrumado. O homem mais frio do hemisfério norte. Os sons abafados de música e risadas subindo da cozinha fizeram sua sobrancelha se arquear. Desde que sua esposa havia falecido, as gêmeas tinham se tornado retraídas, teimosas e totalmente resistentes a qualquer babá. 7 tinham sido demitidas em menos de 3 meses. Sven, ele apertou o botão do intercomunicador. Senhora Carter, por que a música na cozinha? Ainda tremendo de emoção pelo milagre da panqueca, a governanta respondeu. Animada. Senhor, as meninas estão comendo. A nova babá. Ela dançou com uma frigideira. Silêncio na linha. Ela fez o quê? Panquecas dançantes, senhor. E elas comeram. James franziu a testa. Ele pegou sua jaqueta e desceu as escadas. Quando James entrou na cozinha, ele esperava caos. Em vez disso, ele encontrou algo muito mais perturbador. 2 meninas pequenas felizes com rostos sujos de mel e uma mulher girando uma panqueca em seu dedo como uma bola de basquete. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, sua voz firme e fria. Laia parou de girar a panqueca, mas não pareceu abalada. Bom dia para você também, chefe. Quer uma panqueca dançante? As gêmeas caíram na gargalhada. James não. Você é a nova babá. Carne, osso e glitter. Ela respondeu, apontando para seus tênis. Ele a estudou por um longo momento. Ele esperava uma profissional reservada, adequada, que usasse um uniforme e se dirigisse às crianças como senhorita,
Não alguém que tocasse Beatles e fizesse shows de panquecas improvisados. Eu exijo disciplina, responsabilidade e silêncio. Ele disse, ótimo. Eu exijo café, respeito pelas panquecas e que ninguém morra de tédio antes do almoço. Ela respondeu com um sorriso atrevido. As gêmeas engasgaram de tanto rir. James não tinha nem tempo para discussões, nem paciência para a desobediência. Ele virou nos calcanhares e subiu as escadas, mas antes de desaparecer, ele lançou um último olhar para suas filhas. Elas estavam sorrindo, e isso ele teve que admitir que era novo. Mais tarde, enquanto limpava a mesa, Laia encontrou um desenho que Sophie havia deixado para trás. Um esboço de bonecos de palito dela mesma, Ava e Laia de mãos dadas. Acima, em letras tortas, estava escrito Babá Mágica. Laia segurou o papel gentilmente e murmurou, vocês vão me manter alerta, pequenas gêmeas encantadas. Mas o que ela não sabia ainda era que o verdadeiro problema estava no andar de cima, usando uma gravata cinza, um rosto sério e um coração bem trancado. E ele não tinha ideia de que a babá estava prestes a virar seu mundo inteiro de cabeça para baixo. Na segunda manhã de Laia, na mansão Harrison, a cozinha já estava irreconhecível. Onde antes havia silêncio, agora havia o som de crianças rindo. E Here Comes the Sun, tocando do telefone empoeirado que ela havia trazido de casa. Hoje é dia de café da manhã mágico, Laia anunciou, entrando na cozinha usando um avental rosa que ela havia encontrado no armário da governanta. Quem quer ovos mexidos dançantes? Sophie e Ava, ainda em pijamas de unicórnio, aplaudiram excitadamente. Era difícil acreditar que eram as mesmas crianças quietas de apenas 3 dias atrás. Como os ovos dançam? Ava perguntou, subindo em uma cadeira, seus olhos brilhando de curiosidade. Ah, isso é um segredo de Estado. Laia sussurrou com um olhar brincalhão. Mas eu contarei apenas para vocês duas. Nós adicionamos um pouco de tempero de amor, mexemos ao ritmo da música e pronto. Ovos dançantes, Sra. Carter, observando da porta da despensa. Não conseguia esconder seu sorriso. Em seus 40 anos trabalhando na casa, ela nunca havia visto as meninas tão animadas na hora da refeição. Senhorita Laia, Carter disse entrando com uma xícara fumegante de café. O jardineiro está perguntando se podemos abaixar um pouco a música. Ele disse que os vizinhos estavam falando. Os vizinhos? Laia parou de mexer os ovos e se virou. Curiosa, o que eles disseram? Que pela primeira vez em meses eles ouviram risadas vindo desta casa. Carter respondeu, seus olhos marejados, e que é um som adorável. Laia sentiu seu peito apertar. Ela pegou a mão da governanta e a apertou gentilmente. Então vamos continuar fazendo barulho bom. Ok. Às 10 da manhã, quando James desceu para pegar alguns papéis que havia esquecido em seu escritório, ele encontrou a sala de estar parecendo algo saído de um filme infantil. Almofadas no chão haviam se tornado um castelo. As cortinas eram agora cavernas secretas. E Laia sentou no meio de tudo, contando uma história com uma voz diferente para cada personagem. E então a princesa Eva pegou sua varinha mágica, Laia disse, acenando uma colher de pau, e transformou todos os dragões malvados em gatinhos fofos. As gêmeas caíram na gargalhada, rolando nas almofadas. James parou na porta, observando. Sua sala de estar impecável, sempre organizada, estava completamente de cabeça para baixo, e ele deveria ter ficado irritado. Mas havia algo hipnotizante na maneira como suas filhas interagiam com Laia, como se ela fosse uma ponte para um mundo que elas haviam esquecido como entrar. Senhor Harrison, Laia o notou e acenou alegremente. Quer se juntar à história? Preciso de alguém para fazer o rei corajoso. Não, obrigado, ele disse secamente. Só vim pegar alguns papéis. Papai, fique. A Laia faz vozes engraçadas, Sophie disse, correndo até ele. James sentiu um aperto no peito. Tinha sido há tanto tempo que Sophie não o pedia para brincar. Talvez outra vez.
Querida, papai tem que trabalhar. O sorriso de Sophie desvaneceu um pouco e James odiou a si mesmo por isso. Mais tarde, na hora do almoço, Laia transformou comer salada em uma jornada pela floresta encantada, onde cada folha de alface era uma folha mágica e cada cenoura uma poção de energia. As meninas comeram a salada inteira, algo que nem mesmo a própria mãe havia conseguido quando estava viva. Como você faz isso? Perguntou Miguel, o motorista da família, observando pela janela da cozinha. Fazer o quê? Laia respondeu, limpando o molho dos rostos das gêmeas. Fazê-las sorrir assim, comer sem discutir. Elas parecem crianças normais. Laia parou o que estava fazendo e olhou para ele. Elas são crianças normais, Miguel. Elas só precisavam de alguém para lembrá-las disso. Naquela tarde, enquanto as meninas estavam tirando uma soneca, a equipe se reuniu na cozinha como não faziam há meses. Carter fez café. Miguel trouxe biscoitos. Sua esposa havia assado. E até Helena, a governanta mais tímida da casa, se juntou ao grupo. Ela é diferente, Helena murmurou, mexendo açúcar em seu café. Ela faz a casa parecer viva. As meninas mudaram em apenas 2 dias. Miguel concordou. Ontem, Sophie me mostrou um desenho que ela fez. Primeira vez que ela desenha algo desde... Bem, desde o acidente, Carter assentiu solenemente. O Sr. Harrison mudou também. Ele está mais presente. Ele desceu as escadas 3 vezes hoje apenas para pegar papéis. Ele nunca fez isso antes. Você acha que ele gosta dela? Helena sussurrou. Helena! Carter repreendeu. Não devemos especular sobre a vida pessoal do chefe. Mas todos sorriram em silêncio. No final da tarde, James estava em seu escritório quando ouviu barulho vindo do jardim. Ele olhou pela janela e viu Laia ensinando as gêmeas a brincar de caça ao tesouro entre os arbustos de rosas. Ela havia pintado pequenas pedras coloridas e as espalhado pelo gramado, transformando o jardim cuidadosamente mantido em um parquinho. Quando o jogo terminou e as meninas foram tomar banho, James desceu para falar com Laia. Preciso falar com você, ele disse, sua voz formal. Claro, ela respondeu, ainda pegando as pedras coloridas. O que é? As meninas fizeram muita bagunça? Não é sobre isso. James respirou fundo. Por 2 dias, ele havia observado esta mulher virar sua casa de cabeça para baixo. Música alta, bagunça constante, gritos, risadas, tudo o que ele não suportava, tudo o que ele secretamente havia começado a sentir falta quando não estava lá. Você tem uma semana, ele finalmente disse. Uma semana para quê? Para provar que você não é apenas outra decepção. Laia parou de pegar as pedras e olhou para ele. Desculpe, mas decepção. 7 babás antes de você. Cada uma delas prometeu que era exatamente o que as meninas precisavam. Cada uma delas falhou. Todas deixaram as meninas mais fechadas do que antes. James cruzou os braços, assumindo sua postura executiva fria. Você está aqui há 2 dias e já virou minha casa do avesso. Música alta. Bagunça em todo lugar. Meu jardim cheio de pedras pintadas. Se esse é o seu método, preciso ver resultados reais, não apenas diversão temporária. Laia ficou em silêncio por um momento, pensando. E o que você considera resultados reais? Que elas se tornem as crianças que eram antes. Ele hesitou. Antes que perdessem a mãe, que comam sem precisar de uma performance, que durmam sem pesadelos, que não tenham medo de estranhos, que sejam normais. Laia assentiu lentamente. Então, me dê essa semana, mas sob uma condição, James levantou uma sobrancelha. Você não interfere. Sem reuniões, sem comentários sobre minha música ou minha bagunça. Apenas me deixe trabalhar. E se não funcionar, se depois de uma semana você ainda achar que sou outra decepção, ela disse, enfiando a última pedrinha no bolso. Eu mesma arrumo minhas malas. James a estudou por um longo momento. Havia algo nela, confiança misturada com vulnerabilidade, que chamou sua atenção.
Uma semana, ele disse. Então virou para sair, mas parou. Laia, elas realmente estão diferentes. Isso é bom. E pela primeira vez, desde que ela chegou, Laia viu algo diferente nos olhos dele. Não era frieza, era medo. Medo de esperança. Sábado de manhã começou com um som estranho na mansão Harrison. Silêncio. James acordou às 6h da manhã como de costume, mas não ouviu nenhuma música vindo da cozinha. Sem risadas, sem som de frigideiras sendo usadas como instrumentos musicais. Preocupado, embora ele nunca admitisse, ele desceu as escadas em seu roupão para ver o que estava acontecendo. Ele encontrou Laia na sala de estar, ainda de pijama, sentada no chão com um livro no colo. As gêmeas estavam de cada lado dela, também de pijama, ouvindo atentamente enquanto ela lia, usando uma voz diferente para cada personagem. Bom dia, chefe, Laia disse sem tirar os olhos do livro. Você chegou bem a tempo para a história sobre a princesa que salvou todo o reino com matemática. Papai, Sophie pulou e correu para abraçar suas pernas. A tia Laia está lendo a melhor história de todos os tempos. É sobre uma princesa que constrói castelos com números. Ava acrescentou, acenando animadamente, mas permanecendo no lugar. James olhou em volta. O quarto estava arrumado, as almofadas arranjadas em um círculo e uma bandeja de frutas cortadas estava no centro. Tudo parecia aconchegante. É sábado, ele disse como se isso explicasse sua confusão. Exatamente, Laia respondeu, fechando o livro. E os sábados são especiais, sem pressa, sem horário, sem doces. James olhou para baixo e percebeu que estava de fato usando um roupão e chinelos. Ele de repente se sentiu estranhamente deslocado. Papai, você pode ficar conosco hoje? Sophie perguntou, ainda agarrada à sua perna. Sem trabalho, apenas brincar. A pergunta atingiu James como um soco no estômago. Quando foi a última vez que ele passou um dia inteiro com suas filhas? Quando foi a última vez que ele não pensou em trabalho, relatórios, reuniões? Tenho alguns documentos para revisar. Ah, por favor, Laia gritou, levantando-se e colocando as mãos nos quadris. É sábado. Documentos são proibidos aos sábados. Proibido? James levantou uma sobrancelha. Lei universal, ela respondeu seriamente. Artigo 1. Ninguém pode trabalhar quando duas lindas meninas estão pedindo atenção. Artigo 2. Pijamas são o uniforme exigido. Artigo 3. Diversão é prioridade máxima. As gêmeas riram. Eu não uso pijamas durante o dia. James disse claramente desconfortável. Ótimo. Laia bateu palmas. Então hoje é sua estreia, Sophie. Ava, lançar a Operação Papai de Pijama. Antes que James pudesse protestar, as duas meninas pegaram suas mãos e começaram a puxá-lo pelas escadas. Meninas, eu realmente não acho. Por favor, papai. Ava implorou. A tia Laia disse. Hoje é um dia especial em família. James parou na metade da escada. Família. A palavra ecoou em sua mente de uma forma que não fazia há muito tempo. Meia hora depois, James desceu vestindo calças de moletom cinza e uma camiseta lisa, roupas que ele havia encontrado no fundo de seu armário e provavelmente não usava há anos. Ele se sentiu ridículo e estranhamente confortável. Olhe para você, Laia exclamou quando o viu. Agora você realmente parece um pai. Eu sempre fui um pai de verdade, ele respondeu um pouco na defensiva. Claro que sim, ela disse mais suavemente. Mas agora você parece um pai que tem tempo. As palavras o desarmaram completamente. Então Laia continuou, batendo palmas. O que vocês três querem fazer no sábado de pijama? Construir algo. Ava gritou. Desenhar. Sophie gritou. Tomar café. James murmurou, ainda tentando se ajustar à situação. Laia riu. Perfeito. Faremos tudo isso. Primeiro café. Então cada um de vocês faz o que mais gosta.
E no final, todos mostram o que fizeram. Que tal? E assim James se viu sentado no chão da sala de jogos, algo que ele não fazia desde que as meninas eram bebês. Ava estava cercada por peças de Lego, construindo algo que ela insistia em chamar de seu robô de batalha contra a tristeza. Sophie tinha lápis de cor espalhados por toda parte, desenhando com o foco de uma artista profissional. "O que você está construindo, Ava?" James perguntou, genuinamente curioso. "É um robô que detecta quando as pessoas estão tristes e as faz cócegas até elas rirem", ela explicou, anexando uma peça vermelha. "Veja, estes são os braços de cócegas. E esta é a antena detectora de tristeza." James ficou impressionado com a criação complexa de sua filha. Quando ela se tornou tão criativa? "E você, Sophie, o que você está desenhando?" "É uma surpresa", ela respondeu, cobrindo o papel com as mãos. "Mas posso fazer um desenho especial só para você, papai." "Você pode? O que você gostaria que eu desenhasse?" James pensou por um momento. Quando foi a última vez que alguém havia lhe perguntado o que ele queria? "Desenhe o que te faz feliz." Sophie sorriu e pegou uma folha de papel nova. Ela começou a desenhar com traços rápidos e seguros, sua língua saindo em concentração. Enquanto isso, Laia sentou-se ao lado de James. "Como você está se sentindo?" ela perguntou baixinho. "Estranho", ele admitiu. "Não consigo lembrar a última vez que estive tão sem horário. É assustador, não é? Não ter algo para controlar." James olhou para ela, surpreso com sua perspicácia. "Como você sabe? Porque você continua tocando seu pulso como se estivesse verificando um relógio, mesmo sem usar um." James olhou para baixo e percebeu que estava mexendo em seu pulso nu. "Vai passar", Laia disse. "Essa sensação de que você deveria estar fazendo algo produtivo, brincar com suas filhas é a coisa mais produtiva que você pode fazer." Naquele momento, Sophie levantou-se da mesa. "Tudo pronto", ela anunciou, entregando o desenho a James. James pegou o papel e seu mundo parou. O desenho mostrava 3 bonecos de palito na frente de uma casa grande. Uma baixinha com cabelo cacheado, Sophie. Outra baixinha com um rabo de cavalo, Eva. E uma mais alta com cabelo comprido e um sorriso enorme, Laia. Elas estavam de mãos dadas e embaixo, em letras tortas. Dizia, "Minha família feliz." James engoliu em seco. Onde ele estava no desenho de sua própria filha? "Sophie", ele disse, sua voz um pouco rouca. "Onde está o papai?" "Oh!" Ela pegou um lápis de cor marrom. "Esqueci. O papai está sempre trabalhando, então não pude desenhá-lo." As palavras atingiram James como um tapa no rosto. "Mas posso desenhá-lo agora", Sophie acrescentou, alegremente, completamente inconsciente do impacto de suas palavras. "Como devo desenhá-lo? De terno ou de pijama?" James sentou-se em silêncio por um longo momento, olhando para a foto. 3 pessoas felizes. Sua filha havia desenhado sua família, e ele não estava nela. "De pijama", ele disse finalmente. "Desenhe-me de pijama." Sophie sorriu e começou a desenhar uma quarta figura ao lado das outras. Quando ela terminou, ela a ergueu. Um homem alto de moletom de mãos dadas com as outras 3 figuras. "Pronto", ela disse, satisfeita. "Agora nossa família está completa." James pegou o desenho e o estudou novamente. 4 pessoas de mãos dadas, 4 pessoas felizes. Ele olhou para cima e encontrou o olhar de Laia. Ela não disse nada, mas James viu compreensão em seus olhos e algo mais. Algo que o fez sentir que talvez, apenas talvez, ele estivesse perdendo muito mais do que trabalho neste pijama. "Sábado. Posso ficar com este desenho?" ele perguntou a Sophie. "Claro, papai. Posso fazer mais." James dobrou cuidadosamente o papel e o guardou no bolso de seu moletom. "Obrigado, querida. É o desenho mais bonito que já vi." E pela primeira vez em muito tempo, James desejou que o fim de semana pudesse durar para sempre. A segunda-feira chegou com uma energia diferente na mansão Harrison.
Depois do sábado de pijama, as gêmeas pareciam ainda mais conectadas a Laia, e até James havia começado a descer para tomar café da manhã com elas. Algo impensável há apenas uma semana. Hoje é noite de jantar especial, Laia anunciou na hora do almoço, seus olhos brilhando de emoção. Vou fazer uma receita que aprendi com minha avó mexicana. Mexicana? Ava perguntou intrigada. Sim, quesadillas de frango e queijo derretido, arroz com feijão temperado e guacamole fresco. Sophie e Ava trocaram olhares animados. Qualquer coisa que vinha das mãos de Laia parecia uma celebração. Vocês vão adorar, Laia continuou. É comida que parece um abraço por dentro. James, que estava passando pela cozinha naquele momento, parou para ouvir. Comida mexicana? Ele perguntou, soando um pouco inseguro. Relaxe, chefe. Não é picante, apenas saborosa e feita com amor. Minha mãe virá para o jantar hoje à noite, ele disse, lembrando-se de repente. Ela geralmente não experimenta tipos diferentes de comida. Laia deu de ombros. Então será uma boa chance para ela ampliar seus horizontes, certo? James sentiu um nó no estômago. Sua mãe, Eleanor Harrison, era uma mulher de 72 anos, muito tradicional, com opiniões fortes sobre como as coisas deveriam ser feitas. Desde a morte de sua esposa, ela vinha uma vez por semana para jantar, para garantir que as meninas estivessem sendo criadas adequadamente. Talvez seja melhor fazer algo um pouco mais tradicional, ele sugeriu. Papai, queremos a comida da tia Laia, Sophie protestou. Sim, ela prometeu. Ava acrescentou. Laia cruzou os braços e olhou diretamente para James. Você disse que eu tinha uma semana para mostrar resultados. Deixe-me fazer as coisas do meu jeito, James disse. Ele sabia que estava em apuros. Exatamente às 6h da noite, Eleanor Harrison chegou alta, elegante, com cabelo grisalho em um coque impecável e um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Laia. James, querido, ela disse beijando a bochecha de seu filho. Como estão minhas netas? Melhor do que nunca, mamãe. A nova babá tem feito um trabalho excepcional. Ah, sim. Ouvi falar dela. Onde você a encontrou? Qual agência ela recomendou? Na verdade, ela foi indicada pelo Dr. Lopes. Ela tem uma abordagem mais moderna. Eleanor levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Quando entraram na sala de jantar, a mesa estava posta com pratos coloridos, guardanapos de papel florais e um aroma maravilhoso vindo da cozinha. Vovó! As gêmeas gritaram em uníssono, correndo para abraçá-la. Minhas doces meninas, Eleanor disse, abraçando-as com calor genuíno. Como vocês estão? A tia Laia fez comida mexicana. Ava anunciou, é a melhor de todas. Sophie acrescentou. Eleanor olhou para James com uma expressão familiar. Desaprovação silenciosa. Justo então, Laia apareceu, carregando um prato fumegante. Boa noite, ela disse com um sorriso caloroso. Você deve ser a senhora Harrison. Eu sou a babá das meninas. É um prazer conhecê-la. Eleanor a examinou de cima a baixo. Laia usava um vestido simples de algodão, seu cabelo preso em um rabo de cavalo casual. Boa noite, Eleanor respondeu friamente. Então, você é a babá? Isso mesmo. E eu preparei um jantar especial para hoje à noite. Espero que você goste. Laia serviu as quesadillas, arroz temperado e guacamole com entusiasmo contagiante. As gêmeas imediatamente começaram a comer, fazendo sons felizes. Isso é tão bom, tia Laia, Sophie disse com a boca cheia. O queijo derrete na boca, Ava concordou. James provou e teve que admitir que estava realmente delicioso, saboroso, bem temperado com um toque caseiro que ele não sentia há muito tempo. Eleanor, no entanto, cutucou a comida com o garfo como se fosse suspeita. É interessante, ela disse, dando uma pequena mordida. Onde você aprendeu a cozinhar assim? Com minha avó, Laia respondeu excitada. Ela veio do México quando era jovem e me ensinou todos os segredos da culinária mexicana. Ela sempre dizia, comida feita com amor tem um sabor especial. Entendo.
E qual é sua formação acadêmica? Laia parou de comer, sentindo o tom interrogativo. Eu me formei no ensino médio e fiz alguns cursos em desenvolvimento infantil. Alguns cursos, Eleanor repetiu com desdém mal disfarçado. Então nenhuma educação formal, então. A atmosfera ficou tensa. James percebeu a mudança e tentou intervir. Mamãe tem feito um trabalho excepcional com as meninas. James, querido, eu sei que você quer o melhor para elas, Eleanor continuou, ignorando-o. Mas elas precisam de alguém com educação adequada, alguém que possa ensinar boas maneiras, etiqueta, preparar refeições apropriadas. As meninas estão comendo melhor do que nunca, Laia disse, tentando manter a calma. Comida mexicana não é apropriada para crianças bem educadas, Eleanor retrucou. Elas precisam aprender a apreciar a alta culinária. Não isso. Laia sentiu suas bochechas queimarem, mas respirou fundo. Com todo o respeito, senhora Harrison, as meninas tinham problemas para comer quando cheguei. Agora elas comem com alegria e estão abertas a experimentar novos sabores. Problemas para comer. Eleanor se virou para James. Por que não fui informada? Mamãe não era nada sério. Elas mal tocavam na comida. Eleanor elevou a voz. E você confia em alguém sem educação formal para resolver isso com comida exótica? Não é exótico. É caseiro, Laia disse, lutando para manter sua paciência. Jovem, você claramente não entende as necessidades de uma família de alta posição. Essas crianças precisam de estrutura, disciplina, educação adequada, não jogos e comida de rua. O silêncio na sala era ensurdecedor. As gêmeas haviam parado de comer e estavam olhando para os adultos. Confusas, os olhos de Laia ardiam, mas ela se recusou a chorar na frente daquela mulher. Senhora Harrison, ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Eu posso não ter um diploma universitário, mas sei como cuidar de crianças e sei como fazê-las sorrir. Sorrir não é suficiente, Eleanor rebateu. Elas precisam de educação de verdade. Não alguém as mimando com já chega. A voz de James cortou o ar como uma lâmina. Ele se levantou, olhos ardendo de raiva. Mãe, pare agora mesmo, James. Eu só estou tentando. Você está humilhando a mulher que trouxe minhas filhas de volta à vida. Ele disse com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. A mulher que fez o que 7 babás qualificadas não puderam. A boca de Eleanor se abriu. Laia pode não ter um diploma na parede, mas ela tem algo muito mais valioso. Ela se importa genuinamente e as meninas a adoram. James, não terminei. Ele interrompeu. Nos últimos dias vi minhas filhas rirem, brincarem, comerem felizes. Eu as vi correrem para me abraçar quando chego em casa. Eu as vi desenharem fotos da nossa família feliz. E é tudo graças a Laia. Ele se virou para sua mãe. Eu estudo. Então, com todo o respeito, mamãe, eu sou o responsável aqui. E eu digo que Laia fica. Eleanor olhou para seu filho como se não o reconhecesse. James Harrison, você está cometendo um erro. O único erro que cometi foi deixar outros decidirem o que era melhor para minhas filhas por tempo demais. Laia ficou parada, tentando processar o que acabara de acontecer. James a havia defendido publicamente contra sua própria mãe. Tia Laia, Sophie sussurrou, puxando sua manga. Você não vai embora, certo? Laia olhou para a menininha, depois para James, que a observava com uma intensidade que ela não sabia como decifrar. Não, querida. Ela finalmente disse. Não vou embora. Eleanor se levantou, pegou sua bolsa e olhou para seu filho uma última vez. Quando esta casa de cartas desmoronar, não venha correndo para mim em busca de conselhos. E ela saiu, deixando para trás um silêncio pesado. James sentou-se novamente, suas mãos tremendo ligeiramente. Sinto muito por isso, ele disse para Laia. Obrigada, ela respondeu simplesmente. E naquele momento, algo mudou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para enfrentar.
3 dias depois daquele jantar tenso com Eleanor, a mansão Harrison havia retornado à sua rotina alegre. James parecia mais à vontade após o confronto com sua mãe, e as gêmeas continuaram a florescer sob os cuidados de Laia. Era uma manhã ensolarada de quarta-feira, quando Sophie puxou a manga de Laia na cozinha. Tia Laia, você quer ver nosso lugar secreto? Ela sussurrou, olhando ao redor como se estivesse prestes a revelar um tesouro escondido. Lugar secreto? Laia se ajoelhou ao nível dela. Que tipo de lugar secreto? É onde guardamos nossas coisas especiais. Ava disse aparecendo do nada, seus olhos brilhando de mistério. Nunca mostramos a ninguém, nem mesmo ao seu pai. Laia perguntou. Ambas as meninas balançaram a cabeça seriamente. É só nosso, Sophie declarou. Mas você pode ver por que é especial. O coração de Laia derreteu. Ser chamada de especial por aquelas duas menininhas foi um dos presentes mais preciosos que ela já havia recebido. Então me mostre este lugar mágico. As gêmeas a levaram para o jardim, passando pelos arbustos de rosas cuidadosamente cultivados e pela fonte de mármore. Elas caminharam para uma área mais escondida, onde uma grande árvore projetava um local fresco e sombrio. Aqui está, Ava anunciou, apontando para a base da árvore. Sophie se ajoelhou e começou a cavar com suas pequenas mãos na terra macia entre as raízes. Em segundos, ela tirou uma caixa de metal azul do tamanho de uma lata de biscoitos. Nossa caixa de tesouros, ela disse, segurando-a como se fosse feita de ouro. Laia sentou-se na grama ao lado das meninas, tocada e curiosa por ser incluída em algo tão pessoal. Posso ver o que há dentro? As gêmeas trocaram um olhar solene e assentiram. Sophie abriu a tampa da caixinha, revelando seu conteúdo cuidadosamente arrumado. Laia sentiu sua respiração prender. Dentro havia fotografias de uma bela mulher com cabelo loiro e um sorriso radiante. Algumas eram fotos profissionais, outras eram instantâneos casuais. A mulher brincando com as gêmeas quando eram mais jovens, abraçando James em um evento social, rindo durante um piquenique. Esta é nossa mamãe, Ava disse, segurando uma das fotos com reverência. Ela era a mais bonita do mundo e a mais legal também. Sophie acrescentou, puxando uma carta amassada da caixa. Olha, esta é a carta que escrevi para ela na semana passada. Laia desdobrou cuidadosamente o papel. Na caligrafia torta de uma criança, Sophie havia escrito: Querida mamãe, hoje a tia Laia fez panquecas. Você gostaria dela. Ela é engraçada como você era. Espero que você volte logo para conhecê-la. Com amor, Sophie. O peito de Laia apertou. E esta é minha carta, Ava disse segurando outro papel. Eu contei à mamãe sobre meu novo robô. Ela sempre gostou dos meus robôs. Laia leu a carta de Ava, que terminava com: Papai está mais feliz agora. Acho que é porque a tia Laia o faz sorrir também. Quando você voltar, vocês duas serão amigas. Havia mais na caixa. Desenhos coloridos endereçados à mamãe. Pequenas flores secas que as meninas haviam coletado. E até uma foto recente delas com Laia guardada junto com as memórias de sua mãe. Nós vimos aqui toda semana, Sofia explicou, para contar à mamãe sobre nossos dias, e deixamos as cartas aqui para quando ela voltar. Eva acrescentou. Então ela pode ler tudo de uma vez? Laia sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Estas duas menininhas estavam vivendo com a esperança de que sua mãe um dia retornaria, como se ela tivesse apenas viajado para algum lugar distante. Meninas, ela disse gentilmente, escolhendo suas palavras com cuidado. Vocês sabem que a mamãe não pode voltar, certo? Sim, ela pode, Sophie protestou imediatamente. Ela está apenas no céu visitando os anjos. Um dia ela terminará sua visita e voltará para casa. Papai disse que ela está cuidando de nós lá de cima, Ava disse. Mas sabemos que ela quer voltar para cuidar de nós de perto. Laia respirou fundo. Ela sabia que tinha que ser delicada, mas também honesta.
Meus amores, quando alguém vai para o céu, é porque não pode mais ficar aqui na terra. É como uma viagem sem volta. Não, Sophie chorou, apertando a foto de sua mãe contra o peito. Ela prometeu que nunca nos deixaria, e ela não deixou. Laia disse, aproximando-se. Ela está aqui no amor que vocês sentem, nas lindas memórias que vocês têm dela, na maneira como vocês sorriem exatamente como ela. Mas queremos ela aqui de verdade. Ava soluçou. Queremos que ela faça panquecas conosco também. Eu sei, queridas, eu sei que dói tanto, mas às vezes as pessoas que amamos têm que ir embora mesmo quando não queremos que elas vão. E isso não é culpa de ninguém. Você também vai embora? Sophie perguntou, seu rostinho molhado de lágrimas. Não, querida. Eu estou aqui e ficarei enquanto vocês. Você não tem o direito de tocar neste assunto. A voz fria de James cortou o ar como uma lâmina. Laia se virou e o viu parado a poucos metros de distância, seu rosto tenso de raiva. James, você estava apenas se intrometendo. Onde não foi convidada? Ele disse, caminhando em direção a elas com passos firmes. Meninas, guardem a caixa e entrem agora. Mas, papai, Ava começou. Agora, ele repetiu com uma autoridade que raramente usava com suas filhas. Assustadas pelo tom de voz do pai, as gêmeas rapidamente guardaram as cartas e fotos de volta na caixinha, a enterraram novamente e correram para a casa sem olhar para trás, deixando Laia e James sozinhos sob a árvore. Como você ousa? James disse assim que as meninas estavam fora de vista. Como você ousa falar com elas sobre a morte da mãe delas? James, elas precisam entender. Elas têm 4 anos, ele explodiu. Elas não precisam entender nada, exceto que são amadas e protegidas. Mas elas estão vivendo em uma fantasia. Laia retrucou, levantando-se. Elas estão escrevendo cartas para alguém que nunca responderá, esperando um retorno que nunca acontecerá. E esse é o seu problema. James se aproximou, invadindo seu espaço pessoal. Você está aqui há 1 semana e acha que pode reescrever como eu lido com o luto de minhas filhas. Não estou tentando reescrever nada. Estou tentando ajudar. Ajudar! Ele deu uma risada sem humor, destruindo a última conexão que elas têm com a mãe. Elas não precisam esquecer a mãe. Elas precisam aceitar que ela se foi. Pare! James gritou, seus olhos brilhando de dor. Pare de agir como se soubesse o que é melhor para elas. Você não sabe nada sobre nós, sobre o que passamos, sobre o que é acordar todos os dias, sabendo que a pessoa mais importante da sua vida se foi. Laia permaneceu em silêncio, sentindo o peso da dor dele. Você não tem o direito, ele continuou, sua voz mais baixa agora, mas ainda cheia de emoção, de tocar nisso. Você não tem o direito de interferir em como elas lidam com a perda da mãe. Isso não é sua responsabilidade. Então de quem é? Ela perguntou gentilmente. Minha, ele respondeu. Só minha e eu decido quando e como elas vão lidar com isso. James se virou para sair, mas parou. De agora em diante você se limita às refeições e ao tempo de brincar. Não fale sobre coisas que você não entende. Ele se afastou, deixando Laia sozinha sob a árvore, seu coração doendo e uma coisa ficando clara. James não estava apenas protegendo suas filhas, ele estava protegendo a si mesmo. O clima na mansão Harrison estava pesado desde a discussão no jardim. James mal olhava para Laia, e ela tentava manter as coisas normais para as gêmeas que claramente sentiam a tensão no ar. Era tarde de sexta-feira quando tudo desmoronou. Laia estava ajudando as meninas com um quebra-cabeça na sala de estar, quando James chegou em casa mais cedo do que o normal. Seus passos firmes ecoaram pelo corredor, e quando ele apareceu na porta, seu rosto estava tenso. Meninas, vão brincar no quarto de vocês, ele disse sem nem olhar para Laia. Mas papai, não terminamos o quebra-cabeça, Sophie protestou. Agora ele repetiu em um tom que não deixava espaço para discussão.
As gêmeas obedeceram, mas não sem antes trocarem olhares confusos entre o pai e a babá. Uma vez que elas se foram, James fechou a porta. Precisamos conversar, ele disse. Se isso é sobre ontem, é sobre limites. James a interrompeu. Falei com o Dr. Lopes hoje. Ele me disse algumas coisas sobre métodos não tradicionais de cuidado infantil. Laia franziu a testa. O que exatamente ele disse? Que a exposição precoce a realidades adultas pode ser traumática para crianças em luto. Que fantasia saudável é parte do desenvolvimento normal, James. Que babás sem treinamento às vezes fazem mais mal do que bem quando tentam ajudar. Ele continuou, cada palavra atingindo como uma adaga. Laia sentiu seu sangue ferver. Ele realmente disse isso ou você está apenas ouvindo o que quer ouvir? Estou protegendo minhas filhas. Você está se protegendo. Ela retrucou, incapaz de se conter mais. Você tem tanto medo de enfrentar sua própria dor que prefere manter as meninas em uma bolha de faz de conta. Como você ousa me dizer como criar minhas filhas porque alguém tem que? Laia gritou. Você mal fala com elas. Quando foi a última vez que você realmente perguntou como elas estavam se sentindo? Quando foi a última vez que você não fugiu no momento em que elas mencionaram a mãe? O rosto de James ficou vermelho de raiva. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você ama essas meninas, mas você tem medo de amá-las totalmente porque doeria demais perdê-las também. Chega. James bateu o punho na mesa, fazendo um vaso chacoalhar. Chega. Você cruzou a linha. Do andar de cima, eles ouviram uma porta bater e o som de passos apressados. Eles pararam de gritar e olharam para cima. Sophie, Ava, James chamou. Silêncio. Eles subiram correndo as escadas e encontraram o quarto das meninas vazio. A janela estava aberta, as cortinas esvoaçando ao vento. Onde elas estão? James sussurrou, o pânico subindo em sua voz. Sophie, Ava, Laia gritou pelo corredor. Nada. Os próximos minutos foram um borrão de pânico. James correu pelos quartos do andar de cima, verificando cada um, enquanto Laia correu para o andar de baixo para verificar a cozinha, a sala de estar, o escritório. A senhora Carter se juntou à busca, assim como Miguel e Helena. Elas não estão na casa, James gritou, descendo as escadas, pálido. Elas não estão em lugar nenhum. Vou verificar o jardim, Miguel disse, correndo pela porta. Vou procurar na garagem, Helena ofereceu. E se elas saíram da propriedade? James sussurrou, sua voz falhando. E se alguém as pegou? Laia parou e fechou os olhos, tentando pensar como uma criança de 4 anos. Onde duas menininhas assustadas iriam? Um lugar seguro? Um lugar pequeno e aconchegante onde elas pudessem estar juntas. O canil? Ela de repente gritou. O quê? O canil de cachorros nos fundos do jardim. Laia correu como nunca antes. James logo atrás dela. O canil ficava em um canto remoto da propriedade, cercado por árvores. O antigo proprietário da mansão havia criado Golden Retrievers lá, mas estava vazio há anos. Quando chegaram lá, Laia ouviu o som mais triste do mundo. Soluços baixos vindo de dentro da pequena casinha de cachorro de madeira. Sophie, Ava, ela chamou suavemente, ajoelhando-se perto da abertura. Duas pequenas cabeças espiaram do fundo da casinha, seus rostos manchados de lágrimas. E Laia, Sophie sussurrou. Estamos bem aqui, queridas, Laia disse, estendendo os braços. Vocês podem sair. Está tudo bem. Papai está bravo com você por nossa causa, Ava. Então, rastejando para fora. É nossa culpa que vocês brigaram. Não queremos que você vá embora. Sophie chorou, jogando-se nos braços de Laia. James ficou parado, observando suas filhas se confortarem em Laia, sentindo seu coração partido. Não é culpa de vocês, Laia disse abraçando as duas. Nunca é culpa de vocês quando adultos discutem. Adultos às vezes dizem coisas que não deveriam quando estão chateados.
Mas e se o papai te mandar embora? Ava perguntou. E se ficarmos sozinhas de novo? Sophie acrescentou. Laia olhou para James por cima da cabeça das meninas. Ele não havia se movido, mas ela podia ver as lágrimas em seus olhos. Sabe o que vamos fazer? Ela disse suavemente. Vou cantar a canção que minha avó costumava cantar para mim quando eu estava triste. Sempre funcionou. Laia puxou as meninas para mais perto e começou a cantar suavemente. A melodia era doce e um pouco triste. Uma canção de ninar mexicana sobre amor incondicional e proteção. Embora não entendessem as palavras, as gêmeas começaram a se acalmar, aconchegando-se perto de Laia. James observou, hipnotizado. Ele nunca havia visto suas filhas se acalmarem tão rapidamente depois de chorar. A voz de Laia tinha algo mágico, algo que tocava não apenas as crianças, mas ele também. No momento em que a canção terminou, as meninas estavam calmas, respirando suavemente. Vamos para casa? Laia perguntou gentilmente. Você vem conosco? Sophie sussurrou. Claro que sim. James as seguiu de volta para casa em silêncio. Ele ajudou Laia a dar banho nas meninas, colocar seus pijamas, escovar seus dentinhos. Durante tudo isso, ele observou como Laia interagia com suas filhas com paciência infinita, afeto genuíno e uma compreensão natural do que elas precisavam. Depois que as meninas adormeceram, James ficou no corredor por um longo tempo, apenas olhando para a porta do quarto delas. Era quase 11 da noite quando ele bateu na porta de Leia. Entre, ela disse, surpresa ao vê-lo. James entrou lentamente, mãos nos bolsos, ombros curvados, como se estivesse carregando o peso do mundo. Como você sabia onde elas estavam? Ele perguntou. Instinto. Tentei pensar como uma menininha assustada. Elas nunca se esconderam de mim antes. Elas nunca fugiram de mim quando fiquei chateado. Laia não respondeu. Ela apenas esperou. James sentou-se na poltrona perto da janela, com o rosto nas mãos. Você estava certa hoje, ele disse, sua voz abafada. Sobretudo, James. Eu não sei mais como ser pai, ele admitiu, levantando seus olhos vermelhos para ela. Desde que Emma morreu, eu não sei como ser o que elas precisam. Tenho medo de fazer errado, então não faço nada. Tenho medo de enfrentar a dor delas porque mal consigo lidar com a minha própria. Laia sentiu seu coração apertar. E hoje, quando vi você acalmá-las com apenas um simples salmo, percebi que você fez em 5 minutos o que eu não consegui fazer em 5 meses. Você é o pai delas, James. Você é o que elas mais precisam. Mas eu não sei como ser isso. Eu não sei mais como ser nada, além de um homem quebrado que perdeu a mulher que amava. O silêncio entre eles era pesado com dor e honestidade crua. Eu não sei mais como ser pai, ele repetiu, olhando para ela. Você vai me ensinar? Sábado de manhã trouxe uma atmosfera completamente diferente para a mansão Harrison, pela primeira vez desde que ela chegou. Laia encontrou James na cozinha antes dela, ainda de pijama, tentando descobrir a máquina de café. Bom dia, ela disse, surpresa. Precisa de ajuda, por favor. Ele respondeu com um sorriso envergonhado. Toda vez que tento fazer café, ele sai como água barrenta. Laia riu e se aproximou, mostrando a ele a quantidade certa de pó e água. Seus dedos se tocaram brevemente, enquanto ela o ajudava a posicionar a cafeteira. Ambos sentiram uma pequena faísca. Papai! As gêmeas gritaram juntas, aparecendo na cozinha, ainda em suas camisolas. Por que você está acordado tão cedo? Achei que iria ajudar a fazer o café da manhã. James disse, ajoelhando-se para abraçá-las. O que vocês acham? Sophie e Ava se entreolharam, olhos arregalados de surpresa e alegria. Sério? Ava perguntou. Sério? Mas vou precisar da ajuda de vocês duas e da tia Laia. E assim começou a primeira manhã de trabalho em equipe real entre eles. James parecia surpreendentemente aberto às sugestões de Laia sobre as rotinas das meninas. Elas gostam de ajudar na cozinha, Laia explicou,
enquanto colocava os ingredientes para panquecas. Isso as faz sentir importantes e é bom para suas habilidades motoras. Faz sentido, James concordou, observando Sophie mexer a massa com total concentração. Nunca pensei nisso. E Ava adora medir as coisas. Laia continuou. Olhe como ela fica focada quando usa o copo medidor. James observou sua filha mais nova contar cuidadosamente cada colher de açúcar, sua língua para fora em concentração. Como você descobriu tudo isso sobre elas? Ele perguntou genuinamente curioso. Prestando atenção, Laia respondeu simplesmente. Toda criança tem seus próprios interesses e talentos. Você só precisa notar. No café da manhã, James experimentou uma das sugestões de Laia. Todos na mesa compartilharam uma coisa boa que estavam ansiosos para aquele dia. Eu quero construir um forte de almofadas, Sophie anunciou. Eu quero ensinar o papai a fazer meu robô dançante, Ava disse. Eu quero aprender, James disse olhando para Laia. Aprender a ser um pai melhor. Laia sentiu seu coração apertar. E você, tia Laia? Sophie perguntou. Eu quero te ver feliz. Isso é tudo o que eu sempre quero. Mais tarde naquela tarde, quando James sugeriu que eles cozinhassem o jantar juntos, Laia ficou surpresa novamente. Tem certeza? Você não tem trabalho? O trabalho pode esperar, ele disse. Lasanha é fácil, Laia exclamou, e as meninas podem ajudar com o queijo ralado. A cozinha se transformou em uma bagunça deliciosa e organizada. James seguiu as instruções de Laia de perto, perguntando sobre cada passo. Suas mãos se roçavam enquanto cozinhavam. Quando ele passava o molho enquanto ela segurava o prato, quando ambos se abaixavam ao mesmo tempo para pegar algo do forno. Quando ela corrigiu a maneira como ele picava os tomates assim, Laia disse, colocando as mãos sobre as dele para guiar a faca. Movimentos firmes, mas gentis. James parou de respirar por um segundo. As mãos dela eram quentes e macias, e o doce perfume que ela usava estava fazendo sua cabeça girar. Assim? Ele perguntou, sua voz um pouco rouca. Perfeito, ela sussurrou, só então percebendo o quão perto eles estavam. Do outro lado da cozinha, Sophie cutucou Ava e sussurrou em seu ouvido. As duas trocaram olhares conspiratórios. Tia Laia, Sophie chamou inocentemente. Você acha que o papai é bonito? Laia quase deixou cair a tigela de molho. Sophie, James repreendeu, seu rosto ficando vermelho. É só uma pergunta, Sophie protestou. Miguel disse, quando adultos cozinham juntos e continuam se olhando, é porque Sophie Elizabeth Harrison. James interrompeu mortificado. Ava riu. Miguel disse, é porque eles gostam um do outro. Meninas, Laia disse rapidamente, tentando mudar de assunto. Por que vocês não arrumam a mesa? Mais tarde, depois que as meninas foram tomar banho, James e Laia terminaram de fazer o jantar em um silêncio confortável, mas carregado. Desculpe pelas meninas, James disse enquanto fatias o queijo. Elas têm sido muito observadoras ultimamente. Elas são crianças espertas, Laia respondeu, evitando o olhar dele. Elas percebem tudo. Sim, elas percebem. James largou a faca e se virou para ela. Laia, eu queria te dizer, você é diferente de qualquer um que já trabalhou aqui. Ela parou de mexer o molho. Diferente como? Você não trata isso como apenas um trabalho. Você realmente se importa com elas. E aparentemente comigo também. Laia sentiu algo se mexer em seu peito. Algo perigoso, mas maravilhoso. James, não estou tentando te deixar desconfortável, ele disse rapidamente. É que você trouxe a vida de volta a esta casa. Para as meninas. Para mim. Laia respirou fundo. Ela tinha que conduzir a conversa antes que seus sentimentos saíssem do controle. Você foi um pai maravilhoso hoje, ela disse focando no molho. As meninas estão radiantes apenas porque você me mostrou como. Você só precisava lembrar como se conectar com elas. E você me ensinou isso também, James disse aproximando-se. O momento foi quebrado por risadinhas vindas da porta da cozinha.
Eles se viraram e viram duas pequenas cabeças espiando. Vocês estão nos espionando? James perguntou, fingindo ser severo. Não. As gêmeas mentiram em uníssono correndo para a cozinha. Tia Laia, Sophie disse. Vocês querem se juntar ao nosso clube secreto? Que clube secreto? O clube das crianças espertas, Ava respondeu com um ar importante. E o que este clube faz? As gêmeas trocaram outro olhar. Nós resolvemos problemas, Sophie disse vagamente. Que tipo de problemas? Problemas que adultos têm quando não sabem que gostam um do outro. Ava respondeu com total inocência. James quase engasgou. Meninas, o papai gosta da tia Laia? Sophie perguntou diretamente. Ela é nossa babá, Sophie. Essa não é uma resposta. Ava apontou, cruzando os braços. E você, tia Laia? Sophie se virou para ela. Você gosta do papai? Laia olhou para James, depois para as meninas, sentindo-se encurralada e insegura. Eu gosto de toda a família, ela disse diplomaticamente. Mas você gosta dele? Sophie insistiu. Sophie. Já chega, James disse. Embora sua voz não tivesse convicção, o coração de Laia começou a disparar. A verdade era assim, ela havia começado a sentir algo por James que ia muito além de qualquer coisa profissional. A maneira como ele havia se aberto, como ele estava tentando ser um pai melhor, como ele a olhava quando ele pensava que ela não estava prestando atenção. Mas era arriscado. Ela era a babá. Ele era o chefe. As meninas eram vulneráveis e já haviam perdido a mãe. E se as coisas dessem errado? Preciso verificar a lasanha, ela disse, escapando da pergunta no olhar intenso de James. Mas ao abrir o forno, Laia sabia que algo entre eles havia mudado irreversivelmente e pelas risadinhas silenciosas atrás dela, ela também podia dizer que duas menininhas muito observadoras tinham seus próprios planos para o futuro da família. O problema era, Laia não tinha certeza se estava pronta para fazer parte desses planos. A segunda-feira chegou cinzenta e chuvosa, com grandes gotas batendo contra as janelas da mansão Harrison. Laia esperava um dia calmo dentro de casa, talvez fazendo artesanato com as meninas ou assistindo filmes. Mas Sophie e Ava tinham outras ideias. Tia Laia! Sophie gritou, correndo para a janela da sala de estar. Olhe toda essa chuva! É o dia perfeito! Ava bateu palmas. Perfeito para quê, queridas? Para o desfile de guarda-chuvas, elas responderam juntas. Laia levantou uma sobrancelha. Desfile de guarda-chuva. Mamãe costumava fazer isso conosco quando chovia muito. Sophie explicou, seus olhos brilhando de emoção. Nós pegamos todos os guarda-chuvas da casa e desfilamos pelo jardim. Cada uma escolhe uma cor diferente, Ava acrescentou. E fazemos poses de modelo. Laia olhou para fora. A chuva estava constante, mas não havia raios. E as meninas estavam tão entusiasmadas. Ela não teve coragem de dizer não. Ok, mas só se o papai disser que está tudo bem. Ok, o quê? James perguntou, entrando na sala. Ele havia chegado em casa mais cedo por causa do tempo. O desfile de guarda-chuvas, as meninas explicaram novamente, correndo para abraçá-lo. Guarda-chuva. James olhou para Laia, confuso. Era uma tradição que elas tinham com a mãe, ela explicou gentilmente. Elas querem fazer de novo. James hesitou. Qualquer menção a Emma sempre o deixava desconfortável. Mas nas últimas semanas, ele estava tentando ser mais aberto às memórias que suas filhas tinham dela. Está chovendo muito forte. Por favor, papai, Sophie implorou. Nós prometemos ter cuidado. E você tem que vir também, Eva disse puxando sua mão. Você nunca fez o desfile de guarda-chuvas. James olhou para Laia, que deu de ombros com um sorriso. Se você estiver bem em se molhar um pouco. Meia hora depois, todos os quatro estavam na porta da frente de capas de chuva e botas. As meninas haviam pegado guarda-chuvas coloridos do armário da frente. Sophie tinha um rosa com unicórnios e Ava escolheu um azul coberto de estrelas.
O que é agora? James perguntou, segurando um guarda-chuva preto liso. Agora você aprende a desfilar, Sophie disse, abrindo seu guarda-chuva com um toque dramático. Você tem que andar como se fosse famosa. Assim, Ava demonstrou, desfilando pelo corredor com passos exagerados e poses de modelo. Laia riu, pegando um guarda-chuva vermelho. Acho que entendi. É como um desfile de moda na chuva, certo? Exatamente, as meninas gritaram. Quando eles entraram no jardim, a chuva os saudou com um chuveiro fresco e refrescante. As meninas guincharam de alegria e imediatamente começaram seu desfile, caminhando pelo caminho de pedra como se fosse uma passarela em Paris. Olhe para mim. Sophie girou seu guarda-chuva como uma bailarina. Minha vez. Ava fez uma pose dramática, inclinando-se para um lado. James observou suas filhas, sorrindo de uma forma que Laia raramente via. Havia algo libertador em vê-lo lá fora encharcado de chuva. Sem terno, sem horário, apenas desfrutando de um momento simples com suas meninas. Sua vez, papai, Sophie chamou. Eu não sei como, apenas ande e faça uma pose. Ava instruiu. James deu alguns passos hesitantes, tentando imitar seus movimentos exagerados. Ele parecia tão desajeitado que Laia não conseguiu conter o riso. Do que você está rindo? Ele perguntou, fingindo estar ofendido. Sua caminhada de modelo, ela disse entre risadas. Você parece um robô tentando dançar. Ah, é mesmo? Então você me mostra, especialista em passarela. Laia aceitou o desafio. Ela caminhou pelo caminho com movimentos suaves e brincalhões, girando o guarda-chuva vermelho e fazendo poses que fizeram as gêmeas baterem palmas e aplaudirem. É assim que se faz, ela chamou James. Minha vez de novo, ele disse, tentando copiar seus movimentos. Ele se saiu melhor desta vez, e as meninas gritaram sua aprovação. O jogo continuou por vários minutos, todos revezando na passarela molhada, rindo mais a cada vez. Então tudo mudou quando James tentou fazer um giro elaborado. Seus pés escorregaram na grama molhada e ele perdeu completamente o equilíbrio. Instinctively, ele estendeu a mão para se segurar e acabou agarrando Laia, que estava ao lado dele. Ambos caíram, James caindo por baixo e amortecendo a queda dela. Por um momento, eles não se moveram, respirando com dificuldade, seus rostos a poucos centímetros um do outro. A chuva continuava caindo, mas agora parecia suave, quase romântica. O guarda-chuva vermelho de Laia havia voado a poucos metros de distância, deixando-os completamente expostos. Você está bem? James sussurrou, seus olhos examinando o rosto dela em busca de qualquer sinal de ferimento. Estou bem, Laia respondeu tão silenciosamente. Ela estava deitada em seu peito, sentindo seu coração acelerado contra o dela. Seu cabelo molhado parecia uma cortina ao redor de seus rostos. Eles não conseguiam dizer quem se moveu primeiro. Talvez eles se moveram ao mesmo tempo, puxados por uma força magnética que vinha se construindo entre eles por semanas. O beijo começou suave, quase cauteloso, lábios frios da chuva se encontrando, trazendo um calor repentino. James segurou o rosto dela com uma mão, aprofundando o beijo com uma paixão que surpreendeu a ambos. Por alguns segundos mágicos, nada mais existia. Sem chefe e babá, sem complicações, sem medo. Apenas James e Laia finalmente admitindo algo que estavam negando por tempo demais. Papai e tia Leia, as gêmeas gritaram, correndo em direção a eles. Vocês se machucaram? A realidade atingiu como um tapa. James se afastou tão rápido que quase empurrou Laia. Ele pulou de pé, sua expressão se fechando instantaneamente. Estamos bem, meninas, ele disse, sua voz estranhamente fria. Nós apenas escorregamos. Laia se levantou mais lentamente, ainda tentando processar o que havia acontecido. O gosto dele ainda estava em seus lábios, mas sua expressão já havia mudado completamente. Vamos entrar, James disse sem olhar para ela. Vocês vão pegar um resfriado.
As meninas obedeceram correndo para casa. James e Laia seguiram em silêncio, mas a tensão entre eles agora era completamente diferente. Depois que as meninas tomaram banhos quentes e trocaram de roupa, James pediu a Laia para encontrá-lo no escritório. Feche a porta. Ele disse de costas para ela enquanto olhava pela janela. Laia fez o que ele pediu, seu coração ainda acelerado. James, sobre o que aconteceu. Foi um erro, ele a interrompeu, virando-se para encará-la com um olhar de pedra. Não deveria ter acontecido. Mas você está lá, babá. É isso, ele disse. Cada palavra como uma faca. Eu sou seu empregador. Há uma linha clara entre nós, e eu a cruzei. Não acontecerá novamente. Laia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Eu entendo, ela conseguiu dizer, mantendo sua voz firme apesar da dor. De agora em diante manteremos as coisas profissionais. Você cuida das meninas, e eu manterei minha distância. Simples assim. Se é isso que você quer, é o que tem que ser. James se virou para a janela novamente, claramente encerrando a conversa. Laia saiu do escritório com as pernas trêmulas, o coração em pedaços, sem saber que no momento em que ela fechou a porta, James encostou a testa no vidro frio, lutando contra a vontade de correr atrás dela e pedir desculpas por ser um covarde. Mas ele não correu, e essa seria a decisão que ele mais se arrependeria. Os 3 dias que se seguiram ao beijo foram os mais difíceis que Laia havia enfrentado desde que chegara à mansão Harrison. James cumpriu sua palavra completamente. Ele manteve sua distância, falava apenas quando necessário e a tratava com uma frieza educada que doía mais do que gritar jamais poderia. As gêmeas notaram a mudança imediatamente. Por que o papai não janta mais conosco? Sophie perguntou na quarta-feira, cutucando a massa que Laia havia feito. Ele disse que tem muito trabalho. Laia respondeu, forçando um sorriso. Mas ele sempre teve muito trabalho. Eva apontou. Ele costumava jantar conosco de qualquer maneira. Laia não sabia o que dizer. Como ela poderia explicar a 2 crianças de 5 anos que o pai beijou a babá e se arrependeu? Você e o papai brigaram de novo? Sophie insistiu. Vocês não conversam como antes. Nós não brigamos, querida. Às vezes os adultos ficam ocupados. Mas as meninas não foram enganadas. Elas notaram a tensão, o contato visual evitado, a maneira como James saía de uma sala sempre que Laia entrava. Na quinta-feira à noite, depois de colocar as gêmeas na cama, Laia tomou uma decisão que ela estava evitando há dias. Ela bateu na porta do escritório de James. Entre, ele disse sem tirar os olhos de seus papéis. Preciso falar com você se é sobre o horário das meninas. Vá em frente. É sobre minha demissão. James parou de escrever, mas ainda não olhou para ela. Sua demissão? Tô saindo na sexta-feira, já arrumei minhas coisas. Finalmente ele levantou os olhos. E por um breve momento, Laia viu algo como pânico piscar neles. As meninas ficarão bem. Você poderia contratar outra babá. Alguém mais adequada. Laia, decidi. James, não posso mais ficar aqui. Ela esperava que ele protestasse, que perguntasse por quê. Talvez até que a implorasse para reconsiderar. Em vez disso, ele simplesmente assentiu. Eu entendo. Eu providenciarei seu pagamento. Sua indiferença cortou como uma faca. Laia sentiu seus olhos arderem, mas ela se manteve firme. Há uma coisa que eu gostaria de pedir. O que é? Que eu possa visitar as meninas às vezes quando você não estiver em casa. Elas se apegaram a mim. E eu me apeguei a elas também. James ficou em silêncio por um longo momento. Visite sempre que quiser, ele finalmente disse. Elas sentirão sua falta, não nós. Não eu. Apenas elas. Obrigada, Laia murmurou, saindo antes que as lágrimas pudessem cair. A manhã de sexta-feira chegou com um clima pesado na casa. Laia tentou manter as coisas normais, preparando o café da manhã para as gêmeas como sempre. Mas elas sentiram que algo estava errado. Por que você está triste, tia Laia? Ava perguntou, subindo em seu colo. Não estou triste, querida. Apenas um pouco cansada.
Você vai embora de novo hoje? Sophie queria saber. O coração de Laia apertou. Era hora de lhes contar a verdade. Meninas, venham sentar comigo. Preciso conversar com vocês. As duas sentaram-se ao lado dela no sofá da sala de estar, seus rostos sérios e atentos. Vocês sabem que a tia Laia ama muito vocês, certo? Nós sabemos, elas responderam em uníssono. E vocês sabem que às vezes as pessoas têm que ir embora mesmo quando não querem. O sorriso desapareceu do rosto de Sophie. Você vai embora? Eu vou, querida, mas isso não significa que eu não as amo. Não, Ava chorou jogando-se em seus braços. Você não pode ir. Você é parte da nossa família. Por favor, não vá. Sophie soluçou. Fizemos algo errado? Laia as abraçou, segurando suas próprias lágrimas. Vocês não fizeram nada de errado. Vocês são as crianças mais maravilhosas do mundo. É só que às vezes os adultos têm que tomar decisões difíceis. É por causa do papai? Sophie perguntou com uma sabedoria que ia além de seus 4 anos. É porque vocês se beijaram no jardim? Laia ficou sem palavras. Elas tinham visto. Vimos pela janela. Ava explicou. E então o papai ficou estranho. É culpa dele que você está indo embora? Não é culpa de ninguém, meu amor. Às vezes as coisas simplesmente não dão certo. As gêmeas passaram o dia inteiro tentando convencer Laia a ficar. Elas fizeram desenhos para ela. Prometeram se comportar ainda melhor. Até ofereceram seus brinquedos favoritos como suborno. E se conversarmos com o papai? Sophie sugeriu. Podemos convencê-lo a pedir desculpas. Não, querida. A decisão já foi tomada. Mas não queremos que você vá. Ava insistiu, seus olhos vermelhos de tanto chorar. James só apareceu na hora do almoço, cumprimentou suas filhas friamente e não olhou para Laia de forma alguma. As meninas correram até ele. Papai, você não pode deixar a tia Laia ir embora. Sophie implorou. Por favor, diga a ela para ficar. Ava pediu. James olhou brevemente para Laia, que estava parada na porta da cozinha. A tia Laia tomou uma decisão. Temos que respeitá-la. Mas papai, já chega, meninas. Vamos almoçar. Laia viu a confusão e a dor nos rostinhos das gêmeas, e seu coração se estilhaçou ainda mais. No final da tarde, enquanto as meninas tiravam uma soneca, Laia preparou 2 cartas. Ela escreveu uma para cada gêmea, tentando explicar de uma forma que elas pudessem entender que sua partida não tinha nada a ver com elas. Para Sophie, ela escreveu sobre como ela era uma artista incrível e como ela deveria continuar desenhando mundos mágicos. Para Ava, ela falou sobre seu dom especial para construir coisas e como ela seria uma inventora famosa um dia. Em ambas as cartas, ela prometeu que sempre as amaria e as visitaria sempre que pudesse. Ela deixou as cartas nos travesseiros das meninas e pegou sua mala. James não estava em casa quando ela saiu. Ele provavelmente havia planejado assim. Laia deu uma última olhada na mansão que havia sido seu lar por algumas semanas preciosas e foi embora com o coração partido. 2 horas depois, as gêmeas acordaram de sua soneca e encontraram as cartas. Depois que a senhora Carter as leu em voz alta, elas finalmente entenderam que Laia havia realmente partido. O som do choro das meninas ecoou por toda a casa. James estava em seu escritório quando ouviu os soluços. Ele correu para o andar de cima e as encontrou em seu quarto, abraçando-se e chorando, como se o mundo delas tivesse acabado de desabar. O que aconteceu? Ele perguntou, ajoelhando-se na frente delas. A Laia se foi. Sophie soluçou, segurando a carta amassada. Para sempre. Por que você a deixou ir? Ava perguntou, olhando para o pai com uma mistura de tristeza e raiva que ele nunca havia visto antes. Por que você não pediu para ela ficar? James pegou as cartas e as leu. Cada palavra que Laia havia escrito estava cheia de amor real pelas meninas, e ele percebeu o quanto havia perdido. Por que você a está deixando ir? Sophie perguntou novamente, batendo seus punhinhos contra o peito dele.
Você não a ama também? E pela primeira vez, James admitiu a si mesmo a verdade que ele estava tentando ignorar. Sim, ele amava Laia. E ele havia deixado o medo arruinar a melhor coisa que havia acontecido a ele desde que Emma faleceu. Cometi um erro, meninas. Ele sussurrou, puxando as duas para um abraço. Papai cometeu um erro realmente grande. Uma semana havia se passado desde que Laia partiu, e a mansão Harrison parecia ter perdido toda a sua cor. As gêmeas comiam sem interesse, brincavam em silêncio e continuavam perguntando quando a tia Laia voltaria para visitá-las. James havia contratado uma babá temporária, a senhora Thompson, uma mulher séria e eficiente que cuidava das meninas com profissionalismo perfeito. Ela nunca queimava as panquecas, nunca deixava bagunça e nunca cantava na hora do banho. Ela era impecável no papel e as meninas a odiavam. Ela não faz vozes engraçadas quando lê histórias. Sophie reclamou durante o café da manhã de segunda-feira. E ela não nos deixa ajudar na cozinha. Ava acrescentou, cutucando os ovos perfeitamente cozidos que a senhora Thompson havia feito. James observou suas filhas, sem saber o que dizer. Todos os dias tornava-se mais óbvio o quão grande um buraco Laia havia deixado em suas vidas. Não apenas na vida das meninas, na dele também. Papai, Ava disse de repente. Você se lembra que o recital de dança é hoje na escola? O coração de James pulou uma batida. O recital? Como ele havia esquecido? Claro, eu me lembro, querida. Ele mentiu. Estou realmente animado para vê-las dançar. A tia Laia ia vir com vocês, Sophie disse tristemente. Ela prometeu. James engoliu em seco. Laia havia prometido que estaria lá. E agora as meninas teriam que subir no palco sem a pessoa que sempre lhes dava o maior encorajamento. Naquela tarde, James chegou à escola primária Pine Valley, vestindo seu melhor terno. O auditório estava cheio de pais orgulhosos segurando câmeras e telefones. Ele encontrou um assento na terceira fila e esperou. O recital começou com as crianças mais velhas, pequenas dançarinas, de 5 e 6 anos, se apresentaram com graça adorável, recebendo calorosos aplausos da plateia. Finalmente foi a vez da turma das gêmeas. O peito de James apertou quando ele viu Sophie e Ava entrarem no palco usando tutus rosa e azul, respectivamente. A música começou, uma versão instrumental de Brilha, Brilha, Estrelinha, e as crianças começaram a coreografia simples que estavam praticando há semanas. Sophie estava se saindo muito bem, seus movimentos suaves e confiantes. Mas Ava estava parada no meio do palco, olhando para a plateia com pânico nos olhos. Ela estava procurando por alguém, alguém que claramente não estava lá. James sentou-se mais ereto em sua cadeira, tentando chamar a atenção dela. Ava o viu e acenou, mas não se moveu. As outras crianças dançaram ao redor dela, mas ela ficou como uma estátua. A professora de dança gesticulou discretamente da coxia, tentando encorajá-la a participar. A música continuou tocando, mas Ava estava claramente sobrecarregada. James não aguentou mais. Ele se levantou e caminhou até a lateral do palco, onde podia falar baixinho com sua filha. Ava, querida, você consegue, ele sussurrou. Papai está bem aqui, você pode dançar. Ava olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu quero a tia Laia, ela disse alto o suficiente para várias pessoas na plateia ouvirem. O coração de James se partiu. Ele olhou para sua filha, depois para Sophie, que havia parado de dançar e observava a irmã com preocupação. A tia Laia não pode vir hoje, querida. Mas o papai está aqui. Eu quero a tia Laia, Ava disse novamente. Agora chorando abertamente. Ela prometeu. A música continuou tocando. As outras crianças dançavam desajeitadamente, e a cena inteira estava se tornando desconfortável para todos. James tomou uma decisão desesperada.
Ele pegou seu telefone e discou o número que ele sabia de cor. Olá. A voz de Laia veio do outro lado. Laia, sou eu. Sei que não tenho o direito de ligar, mas preciso de você. Ava está no palco na escola e ela entrou em pânico. Ela está pedindo por você. Houve uma pausa. Onde? Auditório da escola primária Pine Valley. Por favor, estou há 10 minutos. Aguente firme. A chamada terminou. James guardou o telefone e se virou para Ava. A tia Laia está chegando, querida. Apenas aguente mais um pouco. Ava parou de chorar, mas ela ainda não se moveu. A professora decidiu pausar a música e anunciar um pequeno intervalo enquanto as outras crianças saíam do palco. James subiu ao palco e pegou Ava no colo, levando-a para a coxia onde Sophie estava esperando. Ela está realmente vindo, papai? Sophie perguntou. Ela está, e ela veio. 8 minutos depois, James viu uma figura familiar entrando apressada no auditório. Laia estava usando um vestido simples, seu cabelo solto como se tivesse saído correndo de casa. Seus olhos escanearam o palco imediatamente. James acenou para ela da coxia, e quando Ava a avistou, seu rosto se iluminou completamente. "A Laia!" Ela gritou, correndo para o palco. Laia rapidamente subiu os degraus laterais e se ajoelhou para pegar Ava em seus braços. "Estou aqui, querida," ela sussurrou. "Desculpe o atraso. Eu não conseguia dançar sem você." Ava soluçou. "Mas agora estou aqui e você vai brilhar lá fora, ok?" Laia olhou para Sophie, que também havia corrido para um abraço. "Vocês duas estão lindas," ela disse, ajustando seus tutus. "Prontas para mostrar a todos o quão bem vocês dançam?" As gêmeas assentiram ansiosamente. A professora se aproximou claramente aliviada. "Podemos começar de novo?" "Sim," Laia respondeu. "Elas estão prontas agora." Laia saiu do palco e encontrou um assento na primeira fila. A música começou novamente. E desta vez, tanto Sophie quanto Ava dançaram perfeitamente. Seus movimentos eram graciosos e confiantes, e elas sorriram brilhantemente para Laia o tempo todo. Quando a música terminou, a plateia explodiu em aplausos. As gêmeas fizeram suas reverências e acenaram diretamente para Laia, que estava de pé e aplaudindo com lágrimas nos olhos. Após o recital, enquanto as famílias se reuniam no pátio da escola, James caminhou até Laia. Ela estava agachada conversando com as gêmeas. Quando ele chegou, "Meninas," ele disse, "vão pegar seus casacos. Preciso falar com a tia Laia por um momento." As meninas obedeceram, mas não sem antes darem a Laia mais uma rodada de abraços. James e Laia estavam sozinhos no pátio, um silêncio pesado entre eles. "Obrigado," ele disse finalmente por vir. "Eu sei que você não precisava." "Claro que sim," ela interrompeu. "Eu prometi a elas que estaria lá, Laia." James respirou fundo. "As meninas precisam de você. Elas não têm sido as mesmas desde que você foi embora. Elas não estão comendo bem, não estão brincando como antes. Elas não estão sorrindo, James, e eu também." Ele disse, as palavras jorrando. "Eu preciso de você também. A casa parece vazia sem você. Acordo pensando em seu sorriso e adormeço ouvindo sua risada. Cometi um erro enorme ao deixar você ir." Laia não disse nada, tentando processar. "Por favor," ele continuou, sua voz falhando um pouco. "Volte, volte para casa, volte para nós." Laia olhou para ele. Então para as gêmeas correndo pelo pátio. Então de volta para ele novamente. "James, você deixou muito claro que eu era apenas a babá. Que havia uma linha entre nós que não podia ser cruzada. Eu estava com medo," ele admitiu. "Medo de me abrir novamente. Medo de ser feliz. Medo de que você fosse embora como Emma fez. Então eu te afastei antes que você pudesse me machucar. E agora eu sei que já estou machucado. Ficar sem você dói muito mais do que correr o risco de ter você e perdê-la." Laia olhou em seus olhos e viu honestidade, vulnerabilidade e algo que ela ousou chamar de amor. Mas ela não respondeu. Ainda não. Após o recital,
Laia havia concordado em vir para casa com eles apenas para o jantar. Mas James podia perceber pelos olhos dela que ela ainda estava decidindo se realmente ficaria. Durante a viagem, as gêmeas tagarelaram sem parar sobre a apresentação, como estavam felizes que Laia havia voltado e como a nova babá não conseguia nem fazer um sanduíche decente. Laia riu de suas histórias, mas James percebeu como ela evitava olhar diretamente para ele. Quando chegaram em casa, James tomou uma decisão. Meninas, a tia Laia vai ficar para o jantar. Que tal vocês desenharem algo especial para ela enquanto eu cozinho? Você cozinhando? Sophie perguntou surpresa. Vou tentar, ele disse com um sorriso nervoso. Posso ajudar? Laia ofereceu. Não, ele disse rapidamente. Quero dizer, hoje à noite quero cozinhar para você. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Laia sentou-se na sala de estar com as gêmeas enquanto James se dirigia à cozinha, absolutamente aterrorizado. Ele sabia fazer café e torrada, talvez ovos mexidos, mas um jantar especial. Isso era território desconhecido. Ele abriu a geladeira e estudou as opções. Havia ingredientes frescos que a Sra. Thompson havia comprado, mas James não tinha ideia de como transformá-los em algo comestível, muito menos algo especial. Ele respirou fundo e decidiu tentar. Afinal, quão errado poderia dar? Uma hora depois, a cozinha parecia ter sido atingida por um tornado. James estava coberto de farinha. Havia queimado a primeira fornada de frango e o molho de macarrão havia grudado tanto na panela que ele teve que começar de novo. Precisa de ajuda? Laia perguntou, aparecendo na porta. Tudo sob controle, ele mentiu, tentando esconder a fumaça vindo do forno. Laia riu, aquela risada calorosa e familiar de que ele tanto sentia falta. James, você está com farinha no cabelo. E seja lá o que for aquilo, está queimando. Sim, ok. Talvez eu pudesse usar uma pequena ajuda. Eles cozinharam juntos lado a lado, assim como haviam feito naquela noite que agora parecia tão distante. Mas desta vez foi diferente. James estava claramente nervoso, deixando cair coisas, medindo ingredientes errado, falando demais. Você está bem? Laia perguntou, observando o derramar sal onde deveria ter ido açúcar. Estou bem. Por que você pergunta? Eu sou sempre assim, totalmente normal. Nada de incomum aqui. Laia o observou com diversão. James, você está tentando temperar a salada de frutas com sal. Ele olhou para baixo e viu que estava de fato fazendo exatamente isso. Oh, isso é uma nova receita que vi online. Claro que é, ela disse sorrindo. Quando finalmente conseguiram fazer algo comestível, uma simples massa com molho de tomate e uma salada que não estava salgada, eles chamaram as gêmeas para o jantar. Durante a refeição, James estava claramente ensaiando algo em sua cabeça. Ele abria a boca para falar, depois a fechava novamente, limpava na garganta, começava uma frase sobre o tempo, depois parava na metade. Papai, você está agindo estranho. Ava observou. Estranho? Como? Você está falando sozinho, Sophie disse. Nós ouvimos você praticando algo no banheiro. O rosto de James ficou vermelho. Eu não estava praticando nada. Eu estava apenas trabalhando em uma apresentação para o trabalho. No banheiro, Ava perguntou. Duvidoso. É um lugar muito inspirador. Laia estava claramente desfrutando de seu desconforto. Depois do jantar, enquanto Laia ajudava as meninas a escovar os dentes, James tentou se acalmar. Ele havia planejado todo um discurso, mas agora todas as palavras haviam sumido de sua mente. Quando desceram as escadas, as gêmeas estavam segurando algo atrás das costas. Tia Laia, Sophie disse solenemente. Fizemos algo para você e para o papai também, Ava acrescentou. Elas revelaram um grande desenho em papel pardo. Mostravam uma família de bonecos de palito, James, Laia, Sophie e Ava, todos de mãos dadas em frente à mansão.
Embaixo, escrito em letras coloridas, ligeiramente tortas, estavam as palavras: Nossa família para sempre. É lindo. Laia exclamou, genuinamente comovida. Há também uma pergunta. Sophie disse, apontando para algo escrito em letras menores. Laia se curvou para ler. Você será nossa mãe também? O silêncio preencheu o ar. Laia olhou para as gêmeas, depois para James, que havia ficado pálido. Meninas, ele começou. Isso é o que eu queria perguntar também, ele interrompeu, surpreendendo até a si mesmo. Laia piscou. O quê? James respirou fundo. Era agora ou nunca, Laia. Ele engoliu em seco. Você transformou nossa casa em um lar. Você fez minhas filhas felizes novamente. Você me fez um homem que se lembra como sorrir. Ele se aproximou, as gêmeas observando com olhos arregalados. Eu te amo, ele disse simplesmente. Eu te amo de uma forma que eu não sabia que ainda era possível. E eu sei que é loucura. Eu sei que não nos conhecemos há muito tempo. Mas para a surpresa de todos, ele se ajoelhou ali mesmo na sala de estar. De seu bolso ele tirou um anel simples, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante que havia pertencido à sua avó. Você ficará conosco para sempre? Ele perguntou, sua voz tremendo. Não apenas como babá, mas como família. As gêmeas prenderam a respiração. Laia olhou para o homem ajoelhado na frente dela, depois para as duas menininhas que ela já amava como suas, depois de volta para James. Eu te amo também, ela disse, lágrimas agora escorrendo livremente. Eu amo vocês três mais do que eu jamais pensei ser possível. Isso é um sim? James perguntou, esperançoso. É um sim, ela respondeu, estendendo sua mão. James deslizou o anel em seu dedo com as mãos trêmulas. Então se levantou e a beijou suavemente enquanto Sophie e Ava guincharam de alegria. Vamos ser uma família de verdade, Sophie gritou. Para sempre, Ava acrescentou. E ali na sala de estar da mansão Harrison, cercados pelas risadas das gêmeas, James e Laia sabiam que haviam encontrado algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Um amor verdadeiro nascido do desejo de cuidar, crescido através da coragem de se abrir e tornado eterno pela promessa de nunca mais se separarem. 2 semanas após o pedido, a mansão Harrison estava agitada com atividades. Não o tipo elegante e controlado que James geralmente preferia, mas o caos delicioso que apenas uma festa planejada por 2 meninas de 4 anos poderia criar. Tia Laia, Sophie gritou, correndo para a cozinha com um tutu sobre o pijama. O padre já chegou? Ainda não, querida. Laia respondeu, tentando não queimar os brigadeiros caseiros que ela insistiu em fazer para o casamento. Mas ele chegará em breve. Você tem certeza que pode se casar com um vestido de flores? Ava perguntou, aparecendo com uma tiara torta na cabeça. Vovó Eleanor disse que as noivas têm que usar vestidos brancos e grandes véus. Laia smiled. Eleanor Harrison havia aparecido 3 dias antes, claramente infeliz com a rapidez com que o casamento estava acontecendo, mas fazendo o seu melhor para esconder isso pelo bem dos netos. Ela ainda não aprovava totalmente Laia, mas havia notado o quão felizes as gêmeas estavam e como James estava sorrindo novamente. Sua avó está certa sobre a tradição, Laia disse ajoelhando-se para arrumar a tiara de Ava. Mas vocês duas escolheram o tema da festa, lembram? E em uma festa do pijama, a noiva pode usar o que quiser. A ideia inteira do casamento de festa do pijama havia começado quando as meninas descobriram que seria uma pequena cerimônia apenas no quintal. Elas ficaram desapontadas que não haveria uma festa de verdade até que Laia sugeriu fazer o tipo de festa que elas mais amavam. Mas se é uma festa do pijama, por que você não está se casando de pijama? Sophie insistiu. Porque mesmo em uma festa do pijama, a noiva tem que parecer um pouco elegante. Laia explicou. Mas prometo que depois da cerimônia, vou trocar de roupa e faremos uma guerra de travesseiros. As meninas guincharam de alegria e correram para contar ao pai.
Laia olhou ao redor da cozinha. Os brigadeiros estavam esfriando. Um bolo simples de chocolate estava decorado com flores comestíveis e sanduíches em forma de coração estavam cuidadosamente arrumados. Não era o tipo de casamento que muitas meninas sonhavam, mas era perfeito para eles. No jardim, James estava supervisionando os toques finais. Cadeiras simples arrumadas em um semicírculo, um arco de flores silvestres que Laia insistiu em fazer ela mesma, e almofadas coloridas espalhadas pela grama para quem preferisse sentar no chão. Senhor Harrison, disse Miguel, o motorista, aproximando-se com um sorriso, as decorações estão lindas. Diferentes, mas lindas. Elas realmente estão, James concordou, olhando para as guirlandas coloridas que as gêmeas haviam feito. Nunca pensei que me casaria em uma festa do pijama. Mas é perfeito, disse a senhora. Carter, aparecendo com mais almofadas. Nunca vi tanta alegria nesta casa. James sorriu. Era verdade. Nas 2 semanas desde o pedido, a mansão havia se tornado um lugar completamente diferente. Risadas constantes, música sempre tocando e um verdadeiro senso de família que ele não sentia há anos. Os convidados começaram a chegar. Dr. Lopes e sua esposa, alguns dos colegas próximos de James, a família de Laia, que havia viajado do México para o casamento, e, claro, Eleanor. Ela usava um elegante vestido azul marinho. Sua única concessão ao tema da festa do pijama foi um lenço colorido. James, Eleanor disse, beijando a bochecha de seu filho, espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei exatamente o que estou fazendo, mamãe. Ele respondeu com uma confiança que a surpreendeu. Estou me casando com a mulher que trouxe nossa família de volta à vida. Eleanor olhou ao redor, absorvendo as decorações incomuns. As crianças correndo de pijama, os adultos conversando alegremente em almofadas na grama. Não é o que eu imaginei para você, ela admitiu. Não é o que eu imaginei para mim também, James disse, mas é perfeito. Quando o padre chegou, um homem jovem e descontraído que havia concordado alegremente com a cerimônia informal, todos se reuniram no jardim. As gêmeas, como damas de honra oficiais, desceram o caminho coberto de pétalas, jogando ainda mais pétalas em todo lugar e acenando para os convidados como pequenas celebridades. Então a música começou. Não era a tradicional marcha nupcial, mas a canção de ninar mexicana que Laia sempre cantava para acalmar as meninas. Duerme, duerme, minha alma tocava suavemente em um violão. A melodia era suave e cheia de amor, ecoando pelo jardim. E então Laia apareceu. Ela estava usando um vestido simples de algodão floral, com flores amarelas e azuis, que combinavam perfeitamente com o jardim. Seu cabelo estava solto com algumas flores naturais entrelaçadas, e ela segurava um buquê de margaridas que ela havia colhido naquela manhã do jardim. James sentiu sua respiração prender. Ela parecia radiante, natural, perfeita. Laia caminhou até ele, sorrindo, parando no caminho para abraçar as gêmeas. Quando ela finalmente alcançou o pequeno altar improvisado, James pegou suas mãos. Você está linda, ele sussurrou. Você também, ela respondeu, rindo ao notar que ele havia concordado em usar apenas uma camisa social leve e calças de linho. Não, a cerimônia foi simples e cheia de amor. O padre falou sobre família, sobre como o amor pode curar feridas e trazer novos começos. James e Laia trocaram votos que haviam escrito eles mesmos, prometendo amar e cuidar não apenas um do outro, mas também das meninas. Quando o padre disse, você pode beijar a noiva, James gentilmente segurou o rosto de Laia e a beijou suavemente enquanto os convidados aplaudiam, e as gêmeas aplaudiram com alegria. A festa que se seguiu foi exatamente o que você esperaria de uma festa do pijama adulta. Todos sentaram na grama, comeram brigadeiros com as mãos, riram de histórias engraçadas contadas pelos convidados e assistiram as gêmeas fazerem uma dança especial que haviam ensaiado.
Enquanto o sol começava a se pôr, Laia havia trocado de roupa para um pijama, assim como as meninas, e estava sentada na grama tendo uma guerra de travesseiros com Sophie, enquanto James e Ava construíam um forte de almofadas. A Laia! Ava disse de repente, pausando sua pilha de travesseiros e olhando ao redor do quintal. Sim, querida. Esta é a primeira vez que todos em nossa casa estão sorrindo ao mesmo tempo. Laia seguiu o olhar da menina. Eleanor estava rindo de algo. O Dr. Lopes havia dito que James estava ajudando Sophie a mirar um travesseiro em Miguel. A Sra. Carter estava tirando fotos com seu telefone, sorrindo mais do que Laia jamais a tinha visto. Sabe de uma coisa, Ava? Laia disse puxando a menina para um abraço. Não será a última. Promete. Eu prometo. Começando hoje, nossa casa estará sempre cheia de sorrisos. James havia ouvido a conversa delas e se aproximou, envolvendo os três em um abraço. Sempre, ele concordou, beijando o topo da cabeça de Laia para sempre. E ali, no jardim da mansão Harrison, cercados por almofadas espalhadas, doces de chocolate e brinquedos por toda parte, a família que havia se unido através do amor, paciência e muitas panquecas dançantes sabia que havia encontrado algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Um verdadeiro lar construído não com tijolos e cimento, mas com risadas, abraços e a certeza de que não importa o que acontecesse, eles sempre teriam um ao outro.